E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal sobre tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil. E neste vídeo eu selecionei talvez o assunto mais polêmico dentro das tutelas provisórias. Nós vamos falar sobre a estabilização da tutela antecipada antecedente. Não saia daí. Olha só, pessoal, deixa eu explicar para vocês como que esse mecanismo ele funciona. Primeiro, a estabilização da tutela provisória, ela só pode acontecer se eu estiver diante de um pedido de tutela antecipada antecedente. Portanto, volta lá naquele primeiro quadro das tutelas provisórias que eu passei para vocês no primeiro vídeo, para se situar. Nós estamos dentro do assunto tutelas provisórias de urgência, porque só a tutela provisória de urgência que pode ser concedida em caráter antecedente. Lembra disso? A tutela de evidência, que nós ainda vamos falar, essa é sempre concedida em caráter incidental. Beleza? Então agora nós vamos falar sobre a tutela provisória de urgência antecipada antecedente, ok? Bom, se é uma tutela provisória de urgência, é porque o meu direito corre um perigo. Acho que até aqui já ficou claro. Só que o que acontece? Eu vou requerer ao juiz não uma medida para proteção do direito, senão eu estaria diante de uma tutela cautelar. Mas eu vou pedir a antecipação do próprio direito. Eu vou pedir ao juiz que me dê no começo aquilo que só me seria dado ao final. Portanto, tutela de urgência antecipada, ok? Estou pedindo para o juiz me antecipar o direito. E por que antecedente? Gente, é antecedente porque ainda não existe processo. É antecedente porque eu ainda não tenho uma petição inicial com o pedido principal formulado. Não existe processo. Mas então por que eu estou fazendo um pedido de tutela antecedente? Ora, meus caros, se eu estou fazendo um pedido de tutela antecedente, é porque eu estou diante de uma urgência extrema. Uma urgência extrema que não pode aguardar que o processo tramite. Não dá sequer tempo de eu formular por completo o pedido principal. Como eu estou numa situação de extrema urgência, eu já peço para o juiz antecipar o meu direito antes mesmo de eu formular o pedido principal. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que o meu cliente precisa fazer uma cirurgia para colocação de marca-passo. Se ele não fizer essa cirurgia, ele vai morrer em 24 horas. Você concorda comigo que nesse caso eu não tenho tempo de preparar uma petição inicial completa, seguindo lá os requisitos dos artigos 319 e 320? Eu estou diante de uma urgência extrema. Uma petição inicial completa vai me levar muito tempo. Então o que o código me autoriza? Faço o pedido de forma antecedente. Eu faço uma petição inicial meia boca. Uma petição inicial incompleta, ou como alguns doutrinadores preferem chamar, uma petição inicial sumarizada, porque ela tem menos requisitos, ela é mais simples. E aí eu já faço o pedido da tutela de urgência. Percebeu? Então eu peço, juiz, por favor, autoriza a cirurgia de colocação do marca-passo do meu cliente, porque senão ele vai morrer. Então tem um perigo, percebeu? Perigo de morte nesse caso, claro que tem um perigo, tem uma urgência extrema. O juiz autoriza a colocação, a realização da cirurgia, depois eu discuto plano de saúde, etc. Depois eu discuto o resto.
Percebeu o cenário? Percebeu como é que surge a tutela antecedente? Só que o que acontece? Conforme eu disse para vocês, uma tutela antecedente, ela só vai se estabilizar se ela for antecipada. A tutela antecedente também pode ser uma tutela cautelar. Isso a gente vai falar no próximo vídeo. Eu posso ter uma tutela de urgência cautelar antecedente? Posso, eu explico no próximo vídeo. Mas essa tutela não se estabiliza. A estabilização, portanto, é própria da tutela antecipada antecedente. Cuidado com isso. Eu não estou pedindo para proteger o direito. Eu quero que o direito seja antecipado. Tá, professor, e aí, como é que faz? Bom, você vai no artigo 303 do Código de Processo Civil e o 303 vai te dar 6 requisitos para você elaborar essa petição inicial sumarizada, essa petição inicial mais simples, tá? Então vai lá no artigo 303, você vai encontrar como primeiro requisito o seguinte: você tem que dizer na petição inicial que você está requerendo uma tutela provisória. Esse é o primeiro requisito. Primeiro requisito é dizer para o juiz: juiz, essa petição inicial que eu estou fazendo, ela é uma petição inicial de tutela provisória. Não é o pedido final, não é o pedido principal que eu estou fazendo. Tá bom? Isso é só uma tutela provisória. Tem que avisar o juiz. Porque se você não avisa, o juiz vai achar que aquela tua petição inicial já tem o pedido principal. E aí, provavelmente, o que o juiz vai fazer? O juiz vai indeferir, vai falar que está faltando requisito, percebeu? Então você tem que avisar. Falar, ó, isso aqui é tutela provisória. O segundo requisito que você precisa é indicar nessa petição inicial qual é o pedido final. Você precisa indicar, juiz, olha, eu ainda vou fazer o pedido final, tá? Eu ainda vou fazer o pedido final, mas ele é esse aqui, tá? Então, no final, o que eu quero mesmo que me seja concedido é isso. Indico, ok? É o segundo requisito. Terceiro requisito. Você tem que colocar como terceiro requisito o direito que você está querendo antecipar. Então, o que você deseja aqui, em sede de tutela antecipada? Qual é o direito que você está buscando realizar? Então, no exemplo que eu dei para vocês, fala, olha, eu quero que você, juiz, em sede aqui da tutela provisória, eu quero que você autorize a realização da cirurgia para colocação de marca-passo. Então, colocou como terceiro requisito. Quarto requisito. Meus amigos, vocês estão diante de uma tutela de urgência. Então, qual é o requisito óbvio que vocês têm que demonstrar? Perigo. Tem que demonstrar que o direito está correndo um perigo, ok? Esse seria o periculum in mora, tá? Por que o teu direito não pode esperar? Quinto requisito. Você tem que colocar o fumus boni iuris. Tem que colocar também que você tem probabilidade de ter aquele direito. Claro, não é porque você está diante de uma tutela de urgência que você só precisa demonstrar o perigo. Claro que não. Você tem que demonstrar para o juiz indícios mínimos que sejam de que você é, de fato, merecedor daquele direito. Tem que colocar a probabilidade. E, por fim, sexto requisito que o artigo 303 manda você colocar nessa petição inicial sumarizada é valor da causa. Feita a petição inicial sumarizada com esses requisitos, envia para o juiz. O juiz, quando pegar essa petição inicial, vai verificar se os requisitos do artigo 303 estão cumpridos. E aí, meus amigos, só tem duas possibilidades. Ou o juiz vai conceder o pedido, ou ele vai negar. Só tem essas duas possibilidades. Se o juiz concede o pedido da tutela, você vai precisar completar essa petição inicial. Porque lembra, você apresentou uma petição inicial sumarizada. Uma petição inicial
digamos assim, só para a título de brincadeira, uma petição inicial meia boca. Você vai ter que completar essa petição inicial. Então, quando o juiz defere o pedido, o código diz assim: você terá o prazo de 15 dias para aditar a petição inicial. O que o código está dizendo com isso? Você vai ter 15 dias para completar a tua petição inicial. Ficou claro? Por outro lado, se o juiz negar o pedido da tutela, lembra, talvez você não tenha tido direito à tutela antecipada. Mas mesmo assim, o código fala que você vai ter que completar a tua petição inicial. Porque não é porque você não teve direito à tutela antecipada, à tutela de urgência, que você não vai ter direito ao pedido final, ao pedido principal. Não. Você pode ter esse direito. Você só não conseguiu demonstrar, nesse momento, que você precisava da tutela antecipada. Ok? E se o juiz nega, o código diz assim: você terá o prazo de 5 dias para emendar a petição inicial. Veja só que coisa interessante. O código diz que se o juiz concede o pedido, você vai ter que aditar a petição inicial. Mas se o juiz nega, você vai ter que emendar a petição inicial. O Código de Processo Civil trabalhou com 2 verbos diferentes. Se o juiz dá, se o juiz confere o pedido, o verbo é aditar a petição inicial. Mas se o juiz nega, o verbo é emendar. E o prazo também é diferente. Se o juiz concede o pedido e você tem que aditar, o prazo é de 15 dias. Se o juiz nega e você tem que emendar, o prazo é de 5. O prazo é menor. Ok? Então toma cuidado com essas diferenças, porque é isso que prova gosta. Confundir os verbos e confundir os prazos. Aditar em 15 dias se o juiz concedeu. Emendar em 5 se o juiz negou. Mas de qualquer forma, meus amigos, em ambos os casos, o que o código está dizendo é o seguinte: você de qualquer maneira terá que completar a petição inicial, ok? Você terá que adicionar os requisitos faltantes, você vai ter que formular o pedido principal. Professor, beleza, acho que entendi o mecanismo, mas aonde que entra a tal da estabilização da tutela provisória? Essa sacada é super importante. O código diz assim: se o réu não recorrer da decisão que concede o pedido da tutela antecipada antecedente, a tutela vai se estabilizar. Então, olha só. Eu fiz o pedido, petição inicial sumarizada. O juiz deferiu. Ele deferiu. O réu não fala nada. Não recorre. O código usa a terminologia recorrer. O réu não recorre. Se o réu não recorre, meus amigos, estabilização. Professor, que recurso que o réu deveria interpor neste caso? Ora, já expliquei, o recurso de agravo de instrumento, tá certo? Fundamento no artigo 1015, inciso 1. Decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, agrava de instrumento. Professor, mas é obrigatório o réu recorrer? Porque imagina o seguinte, e isso é uma discussão que até agora, meus amigos, a jurisprudência não resolveu, a doutrina atira para todo lado e ninguém sabe o que fazer. Professor, e se o réu não concorda com a estabilização da tutela, mas ele não recorre? Ele pega e interpõe uma simples petição no processo, dizendo que não concorda. E aí? Meus amigos,
A literalidade do Código de Processo Civil diz recurso. Petição simples não é recurso. Nesse caso, pela interpretação literal do código, vai haver estabilização? Vai, porque o réu não recorreu. Professor, isso é um absurdo, porque o réu expressamente manifestou que não concorda com a estabilização. Concordo com você, é um absurdo. Mas para que você não tenha problemas, o que o código manda fazer? Recorrer. E se você é um advogado que milita no cível e se depara com uma situação dessa, recorra. Entre com agravo de instrumento, porque senão depois o teu cliente vai ficar prejudicado porque a tutela vai se estabilizar. Bom, professor, a estabilização da tutela então acontece quando o autor faz o pedido, o juiz defere e o réu não se insurge contra a decisão? Essa é a regra da estabilização. Porque a ideia do código é, se o autor conseguiu o que ele queria e se o réu não se insurgiu contra, é porque tá bom para ambas as partes. Se a cognição sumária tá bom para ambas as partes, para que partir para o processo? Para que partir para uma cognição exauriente? Deixa os efeitos da tutela aí produzindo durante o período. E as partes vão se beneficiando disso. Essa é a ideia. Professor, me diga uma coisa. Imagine que a tutela se estabilizou. O réu não se insurgiu, aqui está perfeito para ambas as partes. O réu poderia, depois de um tempo, se insurgir contra a tutela? Resposta: pode. O Código de Processo Civil prevê um mecanismo chamado ação revisional. Essa ação revisional, meus amigos, é uma ação, é uma nova ação, especificamente para se alterar, para se rever os efeitos da tutela estabilizada. E essa ação revisional pode ser proposta tanto pelo réu como pelo autor. Professor, essa ação revisional tem prazo? Pois é, o código fala. O código fala em prazo de 2 anos. O sujeito tem 2 anos para entrar com essa ação revisional. Professor, eu estou sabendo que alguns doutrinadores estão afirmando que essa ação revisional não tem prazo. Parte da doutrina afirma isso. Parte minoritária, devo acrescentar. Mas você vai encontrar posicionamento nesse sentido, de que o prazo de 2 anos previsto pelo CPC não tem que ser levado a sério. É uma posição. Professor, vamos imaginar que dentro dos 2 anos da ação revisional, ninguém entrou com a ação, ok? Esgotou o prazo de 2 anos da revisional, nem autor nem réu entraram com a nova ação, a ação revisional. Faz coisa julgada? Meus amigos, isso é uma dor de cabeça que ainda não tem solução. Você vai ter posição na doutrina para todo gosto. Você vai ter posição na doutrina dizendo não faz coisa julgada. Porque você está em sede de tutela provisória. Estabilizada, é bem verdade, mas não deixa de ser uma tutela provisória. Então, não faz coisa julgada. Para esses doutrinadores que admitem que não há coisa julgada, são esses que admitem que a ação revisional não tem prazo. Você pode a qualquer tempo entrar com a revisional, ok? Só que você vai ter uma outra parcela da doutrina dizendo o seguinte: passou os 2 anos da revisional, faz coisa julgada. E se fez coisa julgada, você começa a contar mais 2 anos, que é o prazo que você tem para eventualmente entrar com uma rescisória. Passou os 2 anos da rescisória, acabou. Não tem mais o que fazer. Professor, tem outras posições? Tem outras posições. Eu só estou colocando para você aqui as posições mais extremas. Uma que diz que jamais fará coisa julgada e outra que diz que passou 2 anos da revisional, faz coisa julgada
Aí você conta mais 2 anos da rescisória, passou a rescisória, não tem mais o que fazer. Meus amigos, de forma sintética, a jato, eu tentei trazer para você de forma mais clara possível esse ponto tão controverso que é a estabilização da tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Espero que tenha ficado claro, desejo bons estudos a todos. Por favor, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilha. Um forte abraço e não perca o nosso próximo vídeo.